você observar, até igrejas, né, homossexuais, eles estão tentando montar. Por quê? Porque eles não querem se desprender da religião. Eles querem se assumir, né, mas não querem se libertar da religião. Mesmo a religião condenando eles, né. E eu venho assim, né, eu tô correndo, eu venho só querer dizer que não existe nada mais lindo, nada mais bonito que a nossa história contando esse fato, que eles existem, que eles são o que são, eles são sim, são naturais, entendeu? Biologicamente não existe nada que vá de encontro a eles, existem mais de 1.500 espécies de animais que dizem que têm relações homoafetivas. Eu tenho homossexuais na minha família que Uhum. eu amo, eu abraço com todo amor do mundo, entende? E Sim. a gente está passando por um momento tão difícil onde pessoas trans são assassinadas, são violentadas, sofrem preconceitos todos os dias. E a gente não pode permitir que esse tipo de pensamento, esse tipo de, de ação maltrate essas pessoas. Então a gente tem que fazer o contrário, a Sim. gente está aqui para abraçar e trazer uma mensagem bonita, entendeu? Sim, Então com é certeza. basicamente isso. Para mim, eu não sei se eu posso falar a palavra, mas foda-se esse tipo de pensamento arcaico, quem quer trazer, querendo condenar essas pessoas lindas e maravilhosas. Eu amo todos, todos, todos da minha família que são. Eu sei o que vocês sofreram, eu sei o que vocês passaram. Lembrando que a grande maioria seguiram a cartilha, arrumou um namoradinho, né? Arrumou uma namoradinha, tentou fazer tudo que a sociedade, que a nossa cultura cristã e nos empurra, né? Goela abaixo, mas conforme o passar do tempo a pessoa foi se identificando, entende? Então só ela sabe o que elas passaram, o que elas sofreram, a dor que sente no seu coração, tá certo? Então eu gostaria só de passar para deixar essa mensagem. Beijo do fundo Não, do meu coração para todos vocês, sintam-se abraçados. E eu vou voltar aqui para a luta, viu? Vou é ficar nóis, acompanhando no valeu. chat. Valeu, Leonardo. Obrigado de coração. Ó, você que não deixou o like aqui embaixo, pessoal, nós estamos com 78 pessoas aqui, 79 agora. Deixa o seu like ali, vamos chegar a 70 likes ali, estamos com 58 likes. Você sabe que esse canal, a única coisa que pede é like, tá bom? Vamos lá, posso contar com o teu like? Ô, Bezerra, deixa o like aí, cara. Pô, Thiago, deixa o like aí também, cara. Né? Vamos deixar o like aqui embaixo aqui. Ajuda aí o pastor ateu, o Wanderson, né? Nós estamos aí Mentira, numa meta, Bezerra. né? Mentira, Bezerra. Mentira. Mentira. Vamos lá, pô. Todo homossexual que abdica a prática, ele é infeliz. Todo homossexual que abdica a prática é infeliz. Vamos de novo. Todo homossexual que abdica a prática é infeliz. Todo homossexual que abdica a prática é infeliz? O que Sim. que, que ele tá falando aí, rapaz? O cara... Não, porque está forçando que tem diversos homossexuais que abdicaram da prática e são super felizes. Mentira. Eu já lancei a aposta, Bezerra. Mostra pra gente que existe ex-hétero. Um meizinho, pô. Pega você que é hétero, abdica. Vai lá ter relação com o homem, comprova pra gente que existe ex de tudo. É fácil, cara. Faz aí pra gente, pô. Porque o homossexual pode ter ex, mas o hétero não. O hétero é porque Deus fez certo. Mas o mesmo Deus que criou a pessoa sendo homossexual, aí não. Aí essa pessoa é errada porque ela que escolheu, e não porque foi divino. Mas o mesmo Deus divino lá alega que é pecado e que a pessoa só tem uma maneira de retroceder isso e voltar para Deus. Deus cria o problema, Deus culpa a pessoa que tem um problema, a pessoa que tem um problema tem que voltar para Deus, porque só perante Deus é aquela que vai conseguir resolver o problema dela. Qual é a lógica disso? Uhum. É um Deus que pune uma pessoa que não tomou para si o pecado. Nenhuma pessoa que é gay foi lá e virou gay porque ela queria. Ela nasceu assim. Se é a criação de Deus, Deus criou ela assim. E Deus puniu ela. É um sadismo. É uma criancinha de 12 anos, esse Deus. Basicamente isso. Exatamente. O que eu acho interessante é o seguinte, olha só o Emerson. MJ tentou ser ex-negro porque não se aceitava. Sofreu na carne não se aceitar para agradar a maioria. Sempre tem alguém, né, cara? E infelizmente aconteceu isso daí que aconteceu com ele, né? Mas, Anderson, o Marcos pediu oi, para tu ler, cara, o Levíticos 18, 22. Era isso que eu ia nem, falar ali. nem preciso ler, eu sei de có e salteado, que diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, né? Tá escrito lá em Levítico 18, 22. Cara, esse Lei texto eu acerca tenho. do casamento. Esse versículo eu tenho um decó e salteado, cara. Simplesmente porque o que eu participei de seminários Você não entendeu falando ainda. contra. Não é brincadeira, cara. Falando contra a pessoa
que pratica essa prática, né, Ivaí? Ivaí, você está condenado, meu irmão, condenado. Deus quer te salvar, sabe? É isso que eu não concordo, cara. A imposição. Meu, deixa o cara ser feliz. Não, mas a Bíblia diz isso daqui, vai interpretar essa coisa aqui, meu amigo. Poxa, não, é porque sabe o que me irrita? Eu vou pegar um texto que vale para mim hoje e esse outro texto aqui não vale. Esse texto vale, esse texto não vale. É o famoso bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Esse texto aqui vale para mim? Deixa eu ver. Esse aqui dá para pregar hoje. Não, esse texto aqui só foi para aquele tempo. Sabe? Aí isso me deixa pé da vida, cara. Pô, cara, vamos ser pessoas que... Ó, tá aqui o livrinho, tá aqui, ó, pessoal, vamos formular que isso aqui tudo é para hoje. Pronto. Agora só umas coisas valem e outras não? Não dá, né, cara? E não só homem com homem, mulher com mulher também é abominação perante a Bíblia. Sim, porque assim, esse texto aí de homem com homem, né? É porque, sinceramente, é a doutrina machista da época. E até hoje, pegar o contexto. Fala, professor Marcos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Diego, Jefferson, Denilson, Ivani. Boa tarde a todos do chat. Rapaz, eu queria fazer um adendo. Eu não vou me esticar muito, porque eu já vou sair, já estou saindo literalmente. Eu queria que você lesse, por gentileza, o versículo posterior a esse. De qual? Levíticos 22, mas... tá, nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Tá, beleza. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Eu acho que é mais ou menos assim. Confusão. Sim, tudo bem. Tudo bem. Até aí tranquilo. Eu tô entendendo perfeitamente. Mas eu quero saber onde está. Eu quero saber onde está a proibição de mulher deitar com mulher em Levítico. Poderia achar para mim, por favor? Não tem. Não tem. Mas eu me recordo que tem uma passagem na Bíblia que fala... Não, aí você está falando em Romanos. Romanos. Aí você está falando, acho que em Romanos. Beleza, mas... Ali já é outra situação. Ali já é uma cultura grega que era normal. Cultura Isso grega. vem de antiguidades. Olha, eu estou fazendo... Eu vou só dar um adendo, porque eu não vou me aprofundar, porque eu ainda não estou 100% preparado. Eu estou terminando de fazer uma série de análises do contexto antigo, mas eu já posso dizer uma coisa. A prática entre mulher com mulher, homem com homem, já no Antigo Oriente, ali na região, e principalmente entre os sumérios, isso era normal. Nós sabemos. Normal. Agora, Grécia vamos lá. Antiga também. Por que Levítico está proibindo a prática homoafetiva, que é uma palavra nova, entre homem com homem? Alguém poderia me explicar aí do chat? Eu vejo muito crente falando merda, me desculpe. Sabe por que existe a proibição? Uma autoridade no assunto explica. A proibição bíblica da relação homossexual masculina é a única no mundo antigo. Única. É só na Bíblia que tem. Não tem nenhum outro livro antigo falando. O filósofo grego Platão declarou que a homossexualidade era contrária à natureza em seu diálogo às leis. Mas aqui ele estava falando contra o consenso da sociedade grega. E até o próprio Platão expressou uma visão mais positiva do assunto em seu diálogo anterior, o Simpósio. O contraste entre os costumes judaicos e gregos neste assunto foi frequentemente notado por escritores judeus nesse período helenístico. Olha onde a gente está. Levítico não dá um argumento para a proibição, não dá. Ele simplesmente declara que tal relação homossexual é uma abominação. Estas são as únicas passagens na Bíblia hebraica onde a relação homossexual é explicitamente proibida, somente entre homens. Ô, professor. Peraí, pode falar. Sabe o que eu acho interessante? Gênesis 1:27. Você sabe o que está escrito lá, né? Deus criou... deixa eu pegar aqui que... Macho e fêmea.
Isso, exatamente. Olha só, Gênesis 1:27, eu vou pegar aqui a JFA, que é a mais lida do mundo e do Brasil, melhor dizendo. E criou Deus o homem, à sua imagem. Esse criar aqui é o verbo bara, salvo me engano, né? E criou. Não, e E a peraí. ideia, né? Essa é a ideia de Não, Deus, né? mas peraí. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ou seja, Deus é um ser assexuado? Não, mas aí tem um problema nisso aí. Aham. Essa é a versão da João Ferreira de Almeida baseada no Códice de Leningrado. Você já pegou a versão grega da Septuaginta? Já. O doutor Emanuel Tove, um judeu, ele vai falar das interpolações, que eles consideram a Septuaginta uma interpolação. Sendo que a Septuaginta é a primeira, é por isso que eu falo, é a primeira tradução do hebraico para o grego. Então, os próprios judeus se basearam nesse texto da Septuaginta. E tem um problema nesse texto aí. Depois eu falo, posteriormente eu falo sobre isso. Agora conclui aí para eu poder falar. Pois é, aí o texto vai dizer o seguinte: e criou Deus, que é o verbo bara, né? O homem, à sua imagem. Detalhe, esse criar aqui não é que o ser humano já estava feito, porque criar e fazer são diferentes, né? Uhum. Aí, essa aqui era a concepção de Deus para o homem. Pô, eu vou criar aqui a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou, né? Depois eu vou fazer, sabe? Então nós vemos aqui simplesmente um Deus que olhou e disse: eu sou homem e eu sou mulher ao mesmo tempo. Né? Se for partir desse pressuposto bíblico. Sim, e ontem, inclusive, eu estava falando numa live que não me deixaram concluir, por isso que eu vou fazer no meu canal, porque ali eu falo 10 horas, ninguém me interrompe. Verdade. Explicando que Deus ele é bissexual. Essa é a minha concepção. Não, é a partir do tetagrama, filho. Sim. É a partir do tetagrama. Ele é metá, filho. Na linguagem iorubá, a gente utiliza a expressão metá. Uhum. Se você pegar ali do partir do entendimento, da explicação, inclusive, da Cabala, mas os próprios escritores judaicos, eles vão explicar sobre isso daí. Porque Deus ali, o tetagrama é uma união de 4 seres, macho e fêmea, que é pai e mãe, no caso, a consorte de Deus, que criaram tudo junto. E mãe, e filho e filha. Eu vou explicar isso hoje na live. 10h15 eu vou fazer uma live no meu canal explicando sobre isso. Agora, resumindo. Sexualidade. Tá? Resumindo. Olha. O contraste entre os costumes judaicos e gregos neste assunto foi frequentemente notado por escritores judeus do período helenístico. Levítico não dá um argumento para a proibição. Ele simplesmente declara que tal relação sexual é uma abominação. E estas são as únicas passagens na Bíblia hebraica, esquece o Novo Testamento, fala Bíblia hebraica, onde a relação homossexual é explicitamente proibida, mas também figura em 2 narrativas. A Gênesis 19 vai falar que Ló oferece aos homens de Sodoma o quê? 2 filhas. Desde que eles se abstenham de quê? Se abstenham de abusar de seus convidados. Olha aí. Agora, muitos escritores, muitos estudiosos bíblicos vão dizer que essa passagem lá em Ló não é um anjo de Deus que aparece? Não são mensageiros de Deus? Desculpa a expressão, os mensageiros de Deus queriam comer os convidados. E aí? Que eram homens. Ele dá a filha dele. Um anjo de Deus querendo carcar no homem lá, ué? Me desculpa. É muita contradição. Agora, olha que interessante. Aí você vê que Ló oferece as 2 filhas. Já é um problema também. Já é um problema que vai fazer orgia com as filhas. Aí, desde que ele se abstenha de abusar de seus convidados do sexo masculino, mas ele, segundo esse historiador, parece estar mais preocupado com a violação da hospitalidade do que a sua honra. Aí, você vai ver uma situação semelhante em Juízes 19, onde o dono da casa entrega sua concubina a uma turba para proteger seu hóspede. No Novo Testamento, Paulo também traça um contraste entre
os atos vergonhosos dos homens uns com os outros e a relação natural com mulheres. Mas beleza. Só que tem um problema, o Wanderson. Você vai ver que no livro, nessa passagem de Levítico, não há proibição entre mulheres se relacionando entre si. Sabe por quê? O entendimento que se tinha no Antigo Oriente era de que o homem, isso é normal, o homem só fecunda com mulher. Normal, normal. Biologicamente não tem como fugir disso. Não existe ciência que mude isso. Não existe. Biologicamente normal. Até aí. Não, pode falar. Só um ponto aqui. No reino animal, cara, vamos ter répteis e anfíbios, fêmeas, que elas conseguem. Não, o cavalo marinho, por exemplo, ele é repositor. Não, eu estou falando dentro da lógica do ser humano. Beleza, entendi. Só um comentário a isso. Tá? Então, aqui, dentro da nossa regra, ser humano, homem com mulher, não tem outra forma de se reproduzir. Homem não reproduz. Beleza. Só que, voltando para a questão de Levíticos, a proibição é por quê? Porque era o homem que geraria descendência, logo homem com homem não geraria descendência, sêmen com sêmen, não teria como procriar. Então você vê que a proibição é clara. Não é proibir o cara que é homossexual. Meu amigo, dá o que é teu e problema é teu. Viva a sua vida. Seja feliz, tu não vai pro inferno, tu não vai... Isso é mentira. Agora, a proibição só tá pro homem. Por que não pra mulher? Sabe por quê? Por a questão do patriarcado. A mulher não tem como reproduzir sem um homem. A proibição ali não é a questão homoafetiva. A proibição ali é por uma questão que eles acham e alegam ser moral. E aí vão julgar como abominação. Você só vai ver o único livro falando sobre isso tudo, a Bíblia. Pega qualquer registro antigo, se há uma proibição. Lá. Era comum. E por que eles estão fazendo? Entre os cananeus era comum essa prática. E os israelitas vêm da onde? Do povo que são cananeus, pô. Eles vão tentar se diferenciar, mas não está proibindo a prática homossexual. Ora, então se proíbe para homem, por que você não vê logo na sequência, nem com mulher com mulher te deitarás, só por homem? Por quê? Por quê? Porque a prática era comum entre as mulheres também, mas não proibida. Não proibida. A questão é que era para não interromper o ciclo de procriação. Pronto, falei. Tranquilo. Fala, Denilson. E aí, Denilson, o que tu acha aí dessa temática, cara? É pecado ser homossexual? Lógico que não é, né? A gente sabe muito bem disso. Mas a gente vai aqui em defesa dos nossos amigos homossexuais. A questão é que parece-me que amanhã vai ter uma parada gay, né? É amanhã que vai ser? O Paulo estava falando aqui no chat. Era amanhã. Amanhã? Eita, delícia. Delícia. Mas e aí, cara? Qual é a tua ideia no que tange esse assunto? Depois eu passo aqui para o Rodrigo, né? Que ele vai falar um pouco a respeito da cadeia animal ali também, já aproveitar o humanismo dele aqui. Fala aí, Denilson. Meu áudio tá bom? Não sei se minha internet tá legal. Assim. Então, boa tarde aí, Wanderson, e o pessoal do chat, né? Boa tarde o Diego aí, o professor Jefferson, o Evaí, é Ivaí ou é Evaí? O Rodrigo, Ivaí, né? Meu brother Ivaí. Na live, o professor Marcos. Boa tarde aí a todos, né? Então, um comentário, a questão aqui é o Bezerra aqui no chat, né? Um negócio muito triste aí, o que ele fica falando, né? Essas questões aí a gente vê como a religião, o que a religião causa, né? Meio que na base, vamos dizer assim, dessa discriminação, não tem como não dizer que não é religiosa. Porque se você for nas pesquisas mais recentes aí, qualquer site que você pesquisar aí na internet, fala que o Brasil passou sim, agora é um dos primeiros países que mais matam homossexuais no mundo. É o Brasil. E não tem como não dizer que não tem ligação religiosa. Não tem como dizer que isso não tem ligação religiosa. A maioria dessas pessoas que discriminam, se elas não fossem religiosas, eu duvidava que elas fossem discriminadoras, vamos dizer assim, né? Que elas praticassem essa homofobia, né? Mas eu acho que tem uma relação com a religião, realmente. E é muito triste isso, né?
Porque quem Sim. é uma boa pergunta para fazer a quem fica dizendo isso, ao próprio Bezerra aqui, todo mundo, né, que fica condenando essas pessoas, é perguntar quando foi que eles escolheram ser héteros, né? Acho que era uma boa pergunta, né? Porque Não, como é que mas a pessoa vai escolher ser homossexual, ser gay, né? Um dos países que mais matam pessoas. Quem é que vai escolher estar sempre com uma mira ali na eu sua fiz a cabeça, aposta né? pro Então Bezerra, é pô. muito triste essa discriminação, né? Mas É, eu fiz a o, aposta pro Bezerra. Vamos ver se ele o, aceita, né? o Edson falou o seguinte: já temos a reprodução in vitro, não se precisa nem mais de útero. A ideia religiosa está assumindo no tempo, porém o preconceito vai continuar sempre, com certeza, né? Fala aí, Rodrigo, boa tarde, cara. Tudo tranquilo? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos aí da live também, a galera do chat. Vamos falar aqui um pouquinho da parte biológica disso também, né? E também lembrar uma coisa, que a homossexualidade, ela não se restringe à prática, como alguns religiosos vêm tentando botar na cabeça das pessoas que a homossexualidade é restrito à prática. Vamos pensar no caso, por exemplo, de padres que fazem o voto de castidade. Esses padres que, no caso, são heterossexuais, que fazem o voto de castidade, eles deixam de ser heterossexuais só porque eles não estão fazendo sexo? Lógico que não. O desejo continua ali. Tanto que vira e mexe, você vê aí alguns casos de abuso aí, né? Mesmo tendo esses votos de castidade. E, inclusive, alguns veem na homossexualidade ali um chamado, um chamado religioso, um chamado de Deus para o voto da castidade, e acabam seguindo por esse caminho. Então, a homossexualidade ela está ali muito mais voltada ao desejo da pessoa. A pessoa pode passar a vida toda sendo homossexual, só que ela vai escolher fazer um voto de castidade ali, não se relacionar. Por isso que você vê muitos irmãos na igreja lá, poxa, mas ele não arruma uma namorada, ele não se casa, ele não faz nada. O cara está fazendo ali um voto de castidade, porque ele sente que aquilo dali é algo ruim dentro dele. Ele acha que aquilo dali é algo ruim por causa da religião, porque a religião botou isso na cabeça dele. E ele passa a vida dele toda sendo infeliz, não cumprindo ali com o que o corpo dele está pedindo. O corpo dele está pedindo para que ele haja daquela forma, mas ele não faz simplesmente por um preconceito que a religião trouxe para ele. E essa questão da sexualidade é tão diverso, já citaram aqui a questão dos animais ali, né? São 1.500 espécies de animais que foram já descritas com atividades homossexuais na natureza. Inclusive, alguns podem até formar pares ali, formar um casal por um certo período. Isso é muito comum. Leões, quando eles vão sair ali do seu bando, né, eles chegam a certa idade, e eles não podem mais ficar ali porque tem ali aquele macho dominante e eles têm que procurar fêmeas distantes ali, porque não pode ficar naquele mesmo ambiente. Eles mantêm essa prática homossexual ali durante um tempo, mas ali, no caso, é uma coisa que ainda está sendo estudada, definida, se aquele leão faz aquilo dali simplesmente por um mecanismo social ali que esteja desenvolvendo ali, uma parceria, ou se é simplesmente pelo desejo, né? Mas outros animais têm muito essa coisa do desejo aflorado. Por exemplo, os bonobos. Os bonobos têm atividade sexual muito ativa. Então, eles têm sexo de macho com macho, fêmea com fêmea. Eles têm até estupro. Os animais têm até estupro. Então, a sexualidade é uma coisa muito diversa. E para vocês observarem uma coisa aqui legal que eu peguei aqui, são pessoas que descobrem ao longo da sua vida que elas são, na realidade, de outro sexo. Olha só, tem aqui, deixa eu botar aqui, olha,
Olha o caso aí desse chinês que vai aparecer aí. Então, o caso desse chinês aqui foi muito curioso. Ele, casado, procurou o médico após dores, ele estava com dores no abdômen, e descobriu que era Aham. mulher. Estava saindo sangue na urina dele, e ele foi ao médico, aqui ó, e após um exame completo, os médicos descobriram que ele tinha órgãos reprodutivos femininos completos, juntamente com o pênis. Olha só. Hermafrodita? O que segundo Shen, havia lhe permitido uma vida sexual ativa com sua esposa por 10 anos. Então, você vê aqui no caso do Shen que ele só foi descobrir muito depois porque essa coisa estava tão interna nele. E no caso ele era XX, tá? Ele era XX. Ele Caraca. tinha ele era XX e não XY. E essa coisa do XX e XY, já fizeram um estudo na Inglaterra que não é restritivo ali da pessoa ser homem ou ser mulher. Tem muito homem na Inglaterra, é uma boa porcentagem da população da Inglaterra que é XX e são homens. São homens. Então, Uhum. você pode ter pênis ali, você pode ser XX. Você pode ser geneticamente uma mulher. Olha só. Caraca, velho. E ainda Meu. tem outras conformações cromossômicas, por exemplo, as síndromes sexuais. A síndrome de Klinefelter, que seria ali, no caso, se eu não me engano, as superfêmeas, a síndrome de Jacobs, a síndrome de Turner, e essas síndromes fazem com que as pessoas muitas vezes nasçam com aquelas condições intersexo, antigamente chamadas de hermafroditismo, que ter os dois sexos simultaneamente funcionais. É mais comum ocorrer que um sexo venha bem desenvolvido, um pênis ali bem desenvolvido e uma vagina meio mal formada ali, ou um Ô, pênis Rodrigo, muito mal formado com uma vagina ali desenvolvida. Pode falar. no início não tem, tipo, sexualidade definida, tipo, quando tá em formação ali. Sim. Em quanto tempo? Tipo, quantos meses que ainda não tem? Cara, eu não lembro, mas são questões de semanas ali, as primeiras semanas. E o Ali eu acho homem que é mesmo uma mulher modificada, que nem né? sim, sim. Tipo, Você pode atestar isso pela é mais pro lado. costurinha ali. E E os boa tarde a todos. E é justamente isso que eu defendo, cara. Tarde. Assim, os melhores estudos que nós temos hoje justamente nesse desenvolvimento da questão dos órgãos genitais nossos e a questão do cérebro, né? Quando não condiz, é justamente o que os melhores estudos estão falando. O nosso cérebro desenvolve de uma maneira, né? E Aham. nossos órgãos de outra. Quando isso não Aham. condiz com o órgão sexual, é justamente onde dá o contraste. Sabe o que Sim, eu acho sim. interessante? É que tem gente que no chat que vai lá no Google, pesquisa uma palavra e já se acha sabedor de tudo já. Cara, isso aqui é pesquisa. Cara, não dá. É para compartilhar isso aqui, Rodrigo? Sim, sim. Não, Aqui, ó. com raiva disso daí, cara. Igual o outro tá citando aqui, ó. Levítico 18, 22. Acabei de falar, explicar o troço. O cara tá aqui de Levítico proíbe, meu filho. Ah, meu pai do céu, Jesus na causa. Nem Jesus na causa aí, irmão. Aqui. Esse Nem daqui Jesus salva. Esse aqui foi um britânico e descobriu que tinha útero e órgãos reprodutores femininos e que ele poderia até engravidar, segundo os médicos, pela conformação interna dele. Claro que ele não teria ali por Hein, Rodrigo? onde fazer Então aquele filme Junho tem tudo a ver, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Junho Não. do Arnold Schwarzenegger, que ele é o homem grávido, né? Homem grávido. Não, Então ali tem tudo a foi... ver. Olha, não sei se futuramente a ciência vai avançar e fazer daquela forma ali, mas hoje em dia você já pode fazer um espermatozoide ali, produzir uma célula germinativa masculina com o material genético da mãe.
entende? Certo. Então a mãe pode ser mãe e pai ao mesmo tempo. Já foi desenvolvida essa técnica aí. Ainda está em aperfeiçoamento, não sei em que pé está agora, porque faz um tempo que eu não vejo esse estudo aí, mas já há essa possibilidade. Agora, a possibilidade ali para o homem já é um pouco mais complicada. Sim, sim. Mas aqui, ó, esse caso aqui, bem interessante, que o cara poderia até engravidar. O homem de 37 anos preferiu não se identificar. Claro, essas pessoas elas não se identificam por vergonha, vai ser visto como um alienígena. Imagina só, só uma pessoa que já sente atração por outra do mesmo sexo, já é visto como um alienígena na nossa sociedade. Imagine uma pessoa ali que ela tem um sexo externo de um tipo e o sexo interno de outro. Então, aqui, ó, ele descobriu que tinha útero, ovários, colo do útero. Cara, por dentro ele era perfeitamente uma mulher. Ele estava com a suspeita de câncer. Ele estava achando que ele tivesse com câncer porque estava saindo sangue na urina dele, um pouco de sangue na urina. Mas na realidade era uma espécie de menstruação. Era a primeira menstruação dele. Então, você vai ver ali O design inúmeros inteligente casos. aí, né, Rodrigo? Sim, e aqui, só para não dizer que eu estou citando, rapidinho, eu sei que eu estou falando demais aqui, mas rapidinho, só para mostrar aqui que não é só com homens que acontece isso. Aqui, essa americana aqui, ela descobriu que ela era geneticamente masculina. Olha, ela descobriu que ela era geneticamente masculina, ela era XX e estava com o testículo ali recolhido, ela não, o testículo dela não desceu, e por isso ela viveu uma vida durante bom tempo ali sem descobrir que ela, na realidade, por dentro ela era um homem, né? Mas por fora ela era uma mulher e ela foi descobrir isso, se eu não me engano, durante uma cirurgia, acho que foi com 6 anos de idade, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que foi com 6 anos de idade que ela foi fazer uma cirurgia. Aí ela descobriu, mas mesmo assim ela seguiu a vida dela ali como mulher, ela preferiu seguir assim, porque ela tem ali a opção, o que não é muito comum para as pessoas, né? Ter a Sim. opção. As únicas pessoas que têm opção sexual, que eu diria, são os bissexuais. São aquelas pessoas que sentem atração pelos dois gêneros. Elas olham assim, nossa, um homem, olha só que homem bonito, olha Que só pode escolher, né, no que caso. mulher bonita. Aí, algumas pessoas, em certos períodos da vida, elas podem se sentir mais atraídas por um gênero, pelo gênero masculino, por exemplo, passar boa parte da vida dela se atraindo pelo o gênero masculino, e outro período da vida olhar assim e começar a sentir mais interesse pelo feminino. E às vezes surge algumas pessoas na mídia assim e falam e se revelam, por exemplo, a cantora Daniela Mercury ali, o Lulu Gilberto Santos. Gil, Lulu Santos. Sim. Não quer dizer que eles, talvez eles sejam mais bissexuais. Eles Carnal passaram agora. um período da vida deles. Aham. Isso, Leandro Carnal, é verdade. Sim. E assim, é uma parcela muito grande da população que tem essa coisa ali da bissexualidade. É, é meio polêmico falar isso, mas é uma parte muito grande da população que tem essa parte da bissexualidade, vai sentir alguma atraçãozinha ali, e uma parcela muito pequena vai ser aquele homossexual estrito. Essa é a parcela menor, que vai ser aquele homossexual estrito que vai sentir atração só pelo mesmo sexo. Então, essa coisa da sexualidade é muito diverso. Tem muita coisa aí. Ainda daria para fazer uma live só citando essas coisas assim, porque, Sim. cara, é diverso demais. O Pirula mesmo fez um vídeo há uns anos atrás mostrando aquele degradezinho ali
né? Ele mostrou ali nas cores ali e foi passo a passo explicando ali biologicamente como seria. Mas, galera, depois quem quiser, vão lá, olha o vídeo do Pirula que ele explica Ô, muito melhor do que eu. Rodrigo, Aham. Rodrigo, E aí outra rapidinho. crítica também, né, Rodrigo? A questão da ciência, cara, não se abrir para se aprofundar nesses estudos, cara. Porque a ciência também sofreu um certo preconceito quando começou a estudar para tentar explicar, né? Houve muitas Pessoas, né, Alisson? barreiras preconceituosas É, de que não poderia ser estudar humano. afinco, né? Para tentar achar uma explicação plausível. Sim, sim. Sim, com Rapidinho. certeza. Só um Deixa eu só ler um comentário aqui. aqui, Diego. Deixa eu só ler uns comentários Ah, aqui, beleza. para não deixar o povo. Quero agradecer aqui a Elo, que está aqui com a gente também, o seu Alcino, o Cicinho, todos que chegaram aí há pouco, tá? Muito obrigado. A Elo sempre é um privilégio muito grande estar recebendo a Elo, é ajudadora do nosso canal, membro do nosso canal também. Agradeço de coração, tá bom? Obrigado. Pastor, tu disse que despertou o Ômega. Agora, tu viu o que o Ômega fez contra o Saturno? Nada. Cara, eu sou Ceia, versão prólogo do céu, que desafia os deuses, cara. Eu sou esse cara aí que desafia os deuses, que fala: se for Deus é isso, então eu não preciso de vocês. Rapaz, quem assistiu o prólogo do céu sabe. A mesma emoção que eu assisti prólogo do céu era a mesma emoção que eu sentia na igreja, cara. Não tinha, não tinha nenhuma diferença. Chega, me arrupiava todinho assim, sabe, Denilson? Rapaz, E se não for perdia Deus é dinheiro, isso, né? cara, não perdia dinheiro, cara. Então eu não preciso de vocês. Aí, como é que é? Humano, morra, humano. Rapaz, o cara é foda, né? Aí a Saori diz assim: ainda não, Ceia. Aí, calma, Saori, eu vou acertar um golpe no Apolo para provar que um humano esteve aqui. Rapaz, eu sou esse Ceia aí, sabe? O cara que desafia os deuses, meu querido. Boa tarde a todos que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado a todos. Tá? Muito obrigado. Você que não deixou o like, é a única coisa que eu peço aqui, Rodrigo, é o like, cara. É o like, é a única coisa que eu peço. Esse pastor aqui só pede like. Vamos chegar aí a 100 likes aí, pessoal. Martela o like, marreta o like aí nessa bagaça. Deixa Odin usar vocês. Né? Muito obrigado a todos que já estão chegando e muito obrigado. Fala aí, Dateis, mano. Não, porque é um comentário aqui do Thiago, que ele comentou aqui, deixa eu encontrar. Cadê? Mas não tem homossexual que já se relacionou com mulher? Tem, Tiago. E é justamente aquele nicho de pessoas que tentou por anos e décadas não assumir, não sair do armário, adentrar nos padrões, e não deu certo. Ele não deixou de ser homossexual. Ele tentou ser o hétero, que seria o padrão, perante a divindade que ele crê, mas não deu certo, cara. E é basicamente isso. E só mais uma coisa aqui. Ô, Rodrigo, que sexta-feira agora, cara, aliás, aqui vem no caso, óbvio, que já é sábado, a gente tá com uma live programada para fazer com o Alessandro, que vai ser o tema de biologia. Eu queria te convidar, cara, beleza? Eu vou até deixar meu contato no privado, rapidinho, porque a gente vai abordar alguns assuntos, Eu tô no grupo do Boa tarde, Richter pessoal. também. Tá lá no grupo do Richter. Eu vou falar contigo lá para a gente organizar isso, porque isso que eu acabei de falar quase agora, daquela matéria que saiu de uma fêmea de crocodilo que gerou os filhos sem o macho, tá ligado? Eu até comentei isso com o Christian, né? E também comentei isso com o Alessandro, eu acho. E a ideia é a gente falar sobre esse tema, que são os animais que conseguem se reproduzir. Aí vai ter anfíbios, né? Vai ter A partogênese. Isso. A gente vai falar sobre isso também lá. Vai ser uma live legal. Cara, vou contar todo mundo, né? Mas eu tô falando mais com o Rodrigo, porque também é um tema que ele curte muito, que ele entende. A gente vai meio que trazer o útil e o agradável. Mas é só isso. Pode continuar aí. Beleza, valeu. Falei, Alisson. Fala aí, meu querido. Tem um videozinho do Caio de uns 6 anos no Rodrigo Gentili que causou um burburinho no meio evangélico. Bota aí pra gente aí, espelha aí a tela aí. É 2 minutos. 2 minutinhos? Deixa eu ver. É 2 minutos. Bom, agora muito se fala hoje em movimento gay, não sei. Como você acha que Jesus veria hoje o movimento gay? Do jeito que ele viu nos dias dele. Nos dias dele estava cheio de gay. O que ele fez? Não sei, o que ele Nada. fez? Nada. Estava cheio de puta. O que ele fez? Nada.
Cheio de canalha, calhorda para todo lado. O que ele fez? Nada. Ele acolheu quem não procurou e não perguntou coisa nenhuma. Não estava na pauta de Jesus e nem está. Essa pauta aí é uma pauta moral, é uma pauta ideológica, é uma pauta da fragilidade da religião que introjeta culpa nas pessoas e exacerba o maior movimento de compulsão psicológica justamente por aquilo que eles proíbem. Você pegue uma estatística e vai ver aonde é proporcionalmente neste país onde existe a maior eclosão de compulsão gay no país. Não é no Corinthians. É no São Paulo. No São Paulo chega perto. São Paulo chega perto. Agora, nada alcança o movimento evangélico. Tá, Aqui no Rio Fluminense. Claro! É uma viadagem só. É uma viadagem só onde você fica dizendo, cuidado, se virar viado é do diabo. Se tiver um comichão no furingolingo, é Satanás. Tudo é diabo. Meu Deus, você cria meninos dizendo cuidado com o diabo. E até o teu sexo natural, a tua heterossexualidade é do diabo. Tudo é do diabo. A homossexualidade, então, é o diabo. Bater uma também. Uma bronha tá danado. Tá danado. É tudo culpa, tudo pecado. Conclusão, uma sociedade que só introjeta pecado vai produzir só tarados. É simples como qualquer análise psicológica te diria. Não tem jeito dos evangélicos melhorarem enquanto eles piorarem o mundo para todos. Não tem jeito. Eles vão ser sempre os piores do mundo que eles pioram para os outros. Pronto, tá aí, ó. A pergunta do Fernando Benchai aqui, ó. A questão da repressão, né? Aqui, ó. A pergunta do Fernando Benchai é às 14 horas e 29 minutos, por que a maioria dos homossexuais é ateu? Foi refutada pelo Caio Fábio ali. Foi refutada pelo Caio Fábio. Agora, a maioria é ateu? Acho que não, hein? Não. Foi, cara. Nunca foi. Aqui o Ivaí, Nunca- o Ivaí é o nosso, é o As único igrejas tá representante cheio. aqui do. Não, Ivaí, nunca tu acha foi porque isso? proporcionalmente Não é acho. muito O pequeno, Ivaí, né? né? Dos Pode gays falar. são religiosos E e Exabei. posso garantir uma boa parte é evangélica. Bem-vindo a Elas estão na Leitão.art. igreja, elas trabalham, às vezes são bons pregadores, são crianças. A gente tem muita dificuldade de admitir, mas existe aquelas crianças que você já olha e fala assim, ó, esse menino está indo por outro caminho, a mãe briga, fala, bate, né? Eu entendo a dificuldade dos pais em conviver com esse tema, né? Mas se tiver com dificuldade, procura um psicólogo, procura ajuda, né? Então, posso dizer, a maioria é religiosa e ainda fica presa nesses dogmas religiosos que levam muitas vezes à infelicidade, né? Você vê que tem uma comunidade homossexual gigantesca e ainda a representação política é muito pequena, porque muitos desses homossexuais votam nos seus algozes, como Marcos Feliciano, Silas Malafaia, né? Que tem essa agenda que quer fazer o Brasil retroagir a 1920, né? Criminalizar a homossexualidade. Eu acho que eles não conseguem isso, né? Que é um grito que eles estão dando, porque eles estão perdendo a importância, a ciência vai avançando, mas muitos dos homossexuais são religiosos, sim. E os padres também. Eu morava num bairro, em Juiz de Fora, que a grande maioria dos seminaristas eram gays. Você via claramente nesse sentido, né? Aliás, eu vi uma entrevista de um padre que falou assim, que se você achar 20% de padres heterossexuais, são muito, o resto são homossexuais, sim, que estão ali numa vida de celibato, muitas vezes oprimidos. Né? Tem que deixar claro também, né? Falar isso aí também, deixar claro também que que não teria problema, né? Também se fosse, né? A maioria né? fosse dos ateus, fosse homossexual, também não teria problema, né? Deixar claro isso também, que o cara comentou aqui, eu, né? no meu caso, Tá querendo humilhar os ateus. também. Não tem nada a ver isso aí, né? Deixar claro isso também, né? Eu já ouvi falar isso aí, que muitos homoafetivos, né? Pela pressão social, às vezes da família, você tem que casar e tal, eles, de repente, aí estão no seio religioso, aí eles viram padre, né? Porque o padre tem um celibato, né? E ali ele se esconde, né? Aí ele acaba meio que se reprimindo, né? Aí essa parte, assim, da pessoa
se reprimir por causa da imposição da família, ou às vezes da própria sociedade, né? Isso é ruim, né? Isso aí não é algo bom, né? Isso aí a pessoa vai tornar a pessoa infeliz, né? E vai gerar alguns traumas até psicológicos, né? E é sobre esse ponto aí, Thiago, para responder aí o nosso amigo que está aqui nos comentários, viu, Bezerra? Eu não sei como é que tu chama um cara que é liberal, que está a vida toda pregando o evangelho, né? Eu não conheço liberal que acredita na Bíblia como o Caio Fábio acredita, né? Mas vamos lá. O Freud traz uma crítica à questão da religião, né? Ele diz assim, ó, Bezerra, para não ficar só nas palavras lá do Caio Fábio, né? Uma das críticas do Freud em cima da religião, né? Muitas vezes, sem contar, a religião e sexualidade está frequentemente sendo reprimida pela religião. Se encontrar desde o início de tal sorte misturada de conflitos religiosos, parece não ser outra coisa senão fixações e experiências primordiais do cenário familiar. Vez em contar que o Deus Pai castigador, né, conscientemente usado como instrumento pedagógico, né, para disciplinar os filhos com efeitos negativos de longo prazo sobre a religiosidade em cima desses adolescentes. Né? É uma crítica que o próprio Freud percebeu dentro dessa opressão religiosa trazida dentro do núcleo familiar e o núcleo religioso. Né? Uhum. O Bezerra comentou ali, humanista, esses exemplos que você deu são casos de síndrome de Klinefelter, de Turner, causados por alterações cromossômicas. É Danny Krug, o Bezerra. O Bezerra é Danny Krug. Ele pesquisa uma coisa na internet cadê e o já... design dele, né, humanista? Cadê o design inteligente, então? Se tem alteração, se tem problema. Fala aí, Marcão. Não, vou fazer só uma última observação aqui. Vou sair, porque eu vou sair com a minha família. Certo. Sabe o que eu acho mais interessante? É que você tem uma passagem em Levíticos, falando um assunto, um detalhe que eu já expliquei aqui, não vou ser redundante. E você tem depois, olha quantos... Vamos botar assim, se a cronologia bíblica estivesse certa. Zilhões de anos depois, aí surge um tal Paulo que vai falar alguma coisa. Vamos lá. Vamos pegar que Gênesis foi realmente um fator existencial ali. Uma literalidade ali, nesses contextos. Vamos lá. Conversar com o Evani aqui. Evani, nós dois aqui, Evani. Vamos botar assim, Evani, que aquilo dali é um fator... Ivaí, né? Perdão, Ivaí. É um fator verdadeiro. Olha só, Ivaí. E aí você tem no Egito também uma prática que era comum. Beleza? E aí você vai esperar todo esse período para depois chegar o tal Moisés e falar alguma coisa sobre isso daí, lá em Levítico. Beleza? E antes disso? E os ditos patriarcas? Os ditos patriarcas não comentaram nada, não falaram nada, não esboçaram nada antes de Levíticos. Rolou solto ali. E Abraão? Quem pode abrir um versículo Abraão proibindo a homossexualidade? Alguém consegue? Rapaz, eu não tenho essa... Alguém consegue abrir algum versículo aí, José falando de alguma prática proibida homossexual? Alguém consegue abrir aí Noé falando alguma proibição, Deus revelando para ele sobre alguma prática homossexual, proibindo? Não tem. Aí você vai ter lá em Levíticos. Olha aqui, ó, Levítico está falando, mas ali porque restabeleceu o povo na terra, tirou do Egito, etc. Beleza. Mas você vai ver, anterior a isso, os 10 mandamentos. E aí você vai ver que Levíticos são preceitos ali dentro da comunidade, são códigos casuísticos. É lógico que Levítico está tratando de código de santidade. Mas beleza, aí você vai ver uma única atestação sobre isso. Mas você vai ver também um endosso para que não se proíba, mas que se regule a prática da escravidão, por exemplo.
O homem podendo ter 2 esposas, 3 esposas, se uma não tiver filho. Mas, eu li, lembra aquele dia que eu li, ó, Deus que deu para Moisés. Deus, segundo a história bíblica, Deus ali, o próprio Deus está permitindo um casamento. Conviver com 3 esposas, tá maluco? Oi? Conviver com 3 esposas. Não, dentro da lógica, porque aí o cidadão aqui vai me falar, o tal do Bezerra. Disse aqui e Salomão, chat, então. Brincando. Não, ele diz aqui no chat que quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo Salomão veio... deve ter comido esse tanto aí que ele botava um em cada reino, né? Se Não, botasse aí todos dentro ele da mesma tá dizendo casa, que Jesus na mesma casa, irmão. Dá certo não. Aí ele está dizendo que Jesus Cristo veio e aboliu isso tudo. Aí agora uma nova... Quer dizer, mas antes disso, o próprio pai dele, então, tem um problema sério, meu filho, porque o próprio Deus, segundo o texto, porque o texto está dizendo que foi Deus que deu as leis a Moisés, inclusive os códigos casuísticos. E era permissivo. A mulher não pode ter filho, o cara casa com outra. Essa outra não tem, o cara pode escolher outra. E aí agora vem dizer... E o detalhe da época que não dava para saber se o problema era do cara ou das mulheres, né? Aí eles apelam para o Novo Testamento. Só que eles se esqueceram de um detalhe. Os judeus não utilizam o Novo Testamento, filho. Eu não estou falando desses judeus aí que agora surgiu um monte que se diz judeu, né? Se diz um monte. Estou falando lá, ó. Vai lá. Os judeus mesmo, os ortodoxos. Uhum. Os originais. Vamos botar eles não utilizam o Novo Testamento, não, filho. Não tem Novo Testamento para eles, não. E aí, como é que fica agora? Resolve o problema. Gente, eu vou sair aqui, tá? Vou só esperar mais um pouquinho e vou sair, tá? Uhum. Valeu, Marcão. Valeu. Beleza. Valeu, Marcão. Vamos receber o nosso amigo aí, o Ben Chai. Cadê o Ben Chai? Rodo comunicador. E aí, Ben Chai? Deixa eu falar. Fala aí, Ben Chai. Fala, filho de Chai. Olá, boa tarde a todos. Tá com áudio aí. Para exercer a cidadania, sua situação eleitoral. Caiu aí. Então, eu vi que eu estava acompanhando a live um pouco mais cedo, né? Vi que a Teismando fez algumas afirmações, né? Que, assim, de maneira respeitosa, óbvio, né? Vou discordar com ele da maneira que ele fala, não tem como o homossexual virar heterossexual ou vice-versa, né? Assim, eu não vejo... O ser humano, cara, ele é muito complexo, e a sexualidade, ela também é complexa. Né? Assim, eu não posso falar por meio de estudos, né? Mas eu conheço pessoas que simplesmente deixaram a prática, né? Aí você vai dizer, mas é bissexual. Tá aí o grande problema. Você deixou a prática. Entendeu? Elas estão mentindo. E o desejo? Todas estão mentindo para si mesmo? Sim. Então, Thiago, vê só. Você também tá com ela, tá íntimo lá com ela, né? Não tem como saber também. Exato. Não dá pra gente afirmar, essa pessoa tá infeliz, porque eu acho assim, né? Essa é a minha opinião, tá? Tem pessoas que podem estar infelizes naquele momento ali, sendo homoafetivo, né? Às vezes o cara não está satisfeito com aquilo ali, entendeu? Assim como pode acontecer ao contrário também. Às vezes o cara tá casado e tá na prática hétero e o cara não tá feliz com aquilo e quer partir pro outro. Então, mas existe, cara, mas eu penso que é muito raro, ponto 1. E o caso que eu cheguei a ver era por uma questão de trauma psicológico severo, né? E a pessoa conseguiu ali trazer na sua juventude, na vida adulta, essa reversão, né? Agora, você vem me falar, meu irmão, que a grande maioria que a gente vê dentro do ciclo religioso são casos reais? Não são. Não são. Tem isso até nas histórias. Que nem o Rodrigo falou aí, né? Que só se for bissexual, né? Não, mas, Denise, tem casos narrados dentro dos casos da psicologia. Mas a pessoa tem que ter alguma atração. Entendeu? Exatamente. A pessoa tem que ter alguma atração por aquele sexo determinado. A sexualidade, ela não se resume só à biologia. A gente tem um lado social, a gente tem um lado psicológico.
né? Não tá, não tá só relacionado à biologia, né? É Mas algo você tem que. mais abrangente que isso. Mas você tem que ter algo biológico para construir em Pode seu entrar, corpo. Anderson. Deixa eu só tem a fazer um biologia, adendo aqui. né? Deixa eu Tem só a fazer um adendo biologia. aqui rapidinho. Mas Olha só. é mais que isso. Eu sei quem é esse rapaz aí, tal. Agora que eu lembrei dele. Acho que é porque ele tava de boné outro dia, que foi na mesma live aqui no canal do Wanderson. Também lembro dele. Ele disse: o professor Marcos cometeu vários erros. Bom, ele é adepto do judaísmo, mas eu lhe pergunto se ele é judeu. Agora, ele está dizendo que eu cometi um monte de erro. É simples ele entrar e mostrar para mim onde a Bíblia, a cronologia da primeira prova que eu peço, me dá uma... Vamos lá, se tem um caso, um processo, eu não sou jurista, mas pelo que eu entendo um pouco, se uma coisinha tiver errada num processo, contamina todo o processo. Aquilo dali já não pode ser válido para o Ministério Público, para o juiz. O Ministério Público, ele vai analisar a investigação. Se tiver uma coisa ruim, já contamina o processo. O juiz vai analisar, olha, isso aqui está errado. Câmera, Anderson. Uma vez que não existe base cronológica na Bíblia que ateste vários fatos, já está contaminado todo o restante. É assim que eu trabalho. Eu sou curto e grosso. Eu não tenho que ficar mostrando para ninguém. Não, eu simplesmente trabalho com base científica. Quem concordar, concorde. Quem não concordar, que se dane, meu amigo. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Ô, professor, entende agora? Pode falar. Professor, mas não é assim, ó. Quem concordar, concorde. Quem não concordar, traga mais fatores. Entendeu? Eu também concordo, sim. Né? Tipo simples, assim, agora, se eu concordo com o senhor, eu tenho que ter uma contraposição melhor, não é verdade? A cronologia. Não, porque a Bíblia, meu filho, a Bíblia, como qualquer outro livro, apesar de um conto de fadas ter mais evidências do que a Bíblia, por exemplo, você vai ter ali um monte de patriarcas. Eu só quero um que tenha existido, é só um. Que tem uma mas é por tradição oral. Então, eu tenho que acreditar que o mito de Exu, que eles não têm livro, é verdadeiro, pô. Porque até hoje eles têm essa tradição. Então, porque a tradição... Foi a mesma coisa da outra vez, ele veio falar de tradição oral. E para não dizer que eu não leio cristãos, está aqui, meu filho, aqui, ó. Tem muita coisa aqui boa, de qualidade. E nem por isso eu desmereço, não. Agora, esse cidadão, me desculpe. Me desculpe, falou um monte de... Eu analisando, fazendo uma análise daquele dia, e ele veio me... Não, peraí, mas você tem que entender que é por tradição oral. Meu amigo, é por isso que vocês acreditam em conto de fadas. Quer ver só uma prova? Você vai ter várias interpretações, vários mitos falando sobre a criação do universo. Vários deles foram antes da Bíblia. Qual que é o verdadeiro? Da Bíblia? É o da Bíblia? Não, mas é porque eu tenho que entender o quê, meu filho? O texto que vocês leem como Bíblia, como Antigo Testamento, foi no período pós-exílico, meu filho. Me dá um escrito em hebraico. Antes. Original. Antes de qualquer outro idioma. Aí eu vou acreditar. Então, prefiro acreditar no mito dos sumérios e dos egípcios. Pô, é simples. Sim. É só isso que eu queria falar, porque ele fica aqui cagando merda aqui, me desculpe, cagando regra aqui no chat, agora que eu lembrei dele, como ele fez outro dia. Eu conversando, ele tentou fazer um ad hominem comigo, porque é o seguinte, eu consigo atestar com maiores probabilidades que os israelitas se apropriaram mais da cultura ugarítica, porque eles nunca deixaram de ser cananeus, nunca. O doutor Mark Schmidt, doutor Collins, dentre outros, vão mostrar isso. O próprio Levinas, na sua obra, ele fala que eles nunca saíram dali. Esse negócio de que foi para o Egito como escravo, isso é lenda. Isso é lenda, meu amigo. Agora, me apresente maiores probabilidades fora da Bíblia, porque se vier com a Bíblia, para mim, eu não vou nem conversar. Não, olha, eu não vou nem conversar. Porque na Bíblia você vai encontrar mar vermelho abrindo, ressuscitando morto, você vai ver um monte de coisa. Eu não tenho como acreditar, eu não trabalho com fato ilusório, com ilusão, meu querido, eu não trabalho. Desculpe, não tem. O cara vai falar, não, mas está na Bíblia. Então, meu amigo, foi o que eu fiz ontem, eu falando de Johnny interrompendo. Não, mas a Bíblia, pronto, eu abri 500 PDFs, referências arqueológicas. O cara vem com porque na Bíblia... Então tá bom, meu filho, nem debato. Fé, cada um leva a sua. Agora,
você tem atestações que Israel só emerge a partir de 1100 e pouco. Fora disso, Israel nem era falado em fontes antigas. Só tem em Canaã. Fora de Canaã não tem. Qual a prova que eu tenho? Ó, ainda vou fazer mais, Anderson. Você tem alguma prova de Israel antes de 1200? Eu estou perguntando um cristão, hein? Antes de 1200. Eu quero que ele... Eu creio que ele honesto. Se tem algum... Eu acho que ele está com bronca de conexão. Não tem. Eu acho que ele está... Ô, Anderson, faz o seguinte, tira a tua imagem, deixa só mesmo aí, eu vou permitir você fazer isso aí, porque você já entrou na live aí algumas vezes. Beleza? Eu acredito que fica meio ruim. Uma frase famosa do Paul Tillich, né, Marcos? O Paul Tillich já idoso, depois de escrever muitas aí dentro da construção teológica dele, ele vai visitar a Índia, né? E aí ele solta a frase assim, cara, se eu tivesse mais idade, eu tinha que reformular toda a minha teologia, né? Em ver a diversidade religiosa da Índia. Tem gente aqui falando que eu sou, como é que é? Ó, professor Marcos guarda mágoa. Eu não guardo mágoa não, filho. Eu só, infelizmente, eu estou evitando. Uma conversa que eu tive no privado com a Teismano, tive com o Alisson, eu estou evitando qualquer tipo de embate. Em que sentido? Porque eu me conheço. Agora, eu vou tentar trabalhar tecnicamente. Tecnicamente, o que eu digo é o seguinte, não é o cara abrir a Bíblia, olha aqui o que tem no Salmo. Meu querido, isso aí é um livro teológico, eu vou respeitar a sua visão teológica. Mas você querer provar extra-bíblica, inclusive, a arqueologia já testou algumas coisas, sim, não é? Mas em que sentido? Está ali um ponto na Bíblia, o cara aumenta 100 pontos. Não é que eu guardo mágoas, é que eu quero evitar simplesmente dor de cabeça. E o cara vai falar que na Bíblia está isso, aí as fontes extra-bíblicas. Por exemplo, a Torre de Babel. Vai procurar até Babel, Babilônia. O termo literal é Babilônia. Torre de Babel eram edifícios altos que eram construídos. Aí criou-se o mito da Torre de Babel. Não. Torre de Babel. Aí, e cadê as evidências de que existiu a Torre de Babel? Não tem. Essa é a questão. Cara, é por isso que eu digo, povo Anderson... Essa engenharia do passado tão moderna que nem até hoje para se construir. Eu já falei de Jericó. Cadê os muros que falam que a cidade era toda cercada? Josué, a respeito... Sabe, eu sou mentiroso. Davi também. Cara, José no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, fui buscar a historicidade, não tem. Sabe? Aí o cara, como é que a gente acredita? Sério, tá aqui o Thiago, o Alisson, que são cristãos, vos respeito. Mas, cara, quando a gente parte do pressuposto da historicidade, de evidências, a gente não acha, cara. Arqueológica, histórica, não tem. Fechando aqui esse assunto. Por isso que é por fé mesmo. Ó, minha sobrinha é lésbica. Eu respeito, sabe, Marcos? Ela mora com outra pessoa. A minha sobrinha. Quando eu estava, ela já há muitos anos. Quando eu era pastor ainda de igreja, ela não vinha na minha casa. Não vinha, porque ela falava que eu era muito chato. Não tenho vergonha de falar isso. Hoje, ela vem na minha casa, a gente senta, toma uma cervejinha, conversa, eu brinco, eu ainda sacaneio ela, eu quero saber quem é a mulher, quem é o marido, porque eu preciso definir quem é quem. Aí brinco. Aí ela fala, não, tio, ó, ela que é meu esposo. Eu falei, não, tem alguma... Aí eu zoo, sacaneio, pego no colo, brinco. Olha a diferença, cara, de tratamento. Porque eu tirei a casta religiosa. E eu acredito num Deus, num Criador. Não estou falando da Bíblia. Só que eu tenho que me apoiar um pouco na questão agnóstica para eu quero saber, conhecer outros fatores da existência de um Criador. Eu não vou dizer que tudo veio do nada, nada surgiu. Não tem como eu dizer isso. Agora, eu só preciso que a pessoa me apresente uma base, como eu estava falando, de que aquele fator existiu, porque dentro da Bíblia tudo é verdade. Fora da Bíblia, meu amigo, você tem problemas, é isso. É a questão do falseamento, só isso. É isso que eu quero. Tá aí, Anderson, professor... ele fez uma pergunta respeitosamente. Aqui o Anderson aqui. Ô, Manista, dá uma olhada lá no chat privado lá, mano. Eu fiz uma pergunta pro Anderson. Já respondi, mano. Boa tarde aí para todos. Vocês estão discutindo sobre a questão
sei se eu posso usar a palavra homossexualidade ou homossexual, não sei qual a palavra, a pronúncia correta aí. Pode Mas... ser As duas estão corretas. As duas. Então, as duas estão corretas. A errada é só o 47 homossexualismo por causa do Bem-vindo à Legião sufixo ismo, que era utilizado para poder determinar como doença antes de 1990. Então, assim, em relação, por exemplo, à questão arqueológica, é difícil você determinar, fatos históricos da Bíblia. Por quê? Porque a arqueologia, ela trabalha com fragmentos de história. Por exemplo, você tem, você tem um mundo aí, você pega aí, por exemplo, você tem aí para trás aí mais de 4.000 anos. Então, você tem um tempo, uma infinitude de tempo aí muito grande. Então, é difícil você determinar se determinados fatos nas escrituras foram históricos ou você falar que não foi. É difícil, por quê? Porque de 100% que foi achado, que foi encontrado até hoje, no mínimo aí é 4% daquele mundo antigo. Então, quer dizer, você tem mais de 90% tudo soterrado. Então, a arqueologia, ela vai trabalhar com o quê? Com fragmentos de história. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, tanto dentro de uma perspectiva de uma escola minimalista, né, como de uma escola maximalista, será que o que foi encontrado depõe contra o texto? Essa é a pergunta. O que se foi achado até hoje dentro das várias escolas de arqueologia. Depõe contra o texto ou é a favor do texto? Então, é assim, para mim falar assim, ó, se algo lá do passado é histórico, eu preciso esperar, porque assim, a arqueologia, ela é uma ciência que ela vem crescendo. Então é difícil também chegar e falar para vocês, ó, isso não existe, aquilo não existe, porque aí eu também estou batendo um martelo, entendeu? Então o bom é o acadêmico esperar as pesquisas. Mas aí entra um problema, Anderson. Por exemplo, a Bíblia traz uma narrativa de um Davi rei, aquele Davi rei que reinou sobre Israel. Fala-se de esse Davi como se fosse um reinado gigantesco. Aí quando a arqueologia aí fala pedra, mas aí a pedra não está falando de um rei Davi. Então, vamos lá. A pedra está falando, se possível, líder tribal que foi vencido, mas não um Davi bíblico, não tem como. Então, o que acontece? O Israel Finkelstein, ele apresentou muito isso na sua obra, né? Ele tem uma obra que ele fala sobre o Davi que não tinha um reinado como a Bíblia descreve. Só que eu tenho uma dificuldade com Israel Finkelstein no sentido do quê? Ele mexe na régua da cronologia, no caso, na questão da baixa cronologia. Por exemplo, existia, o pessoal até comentava que já chegou até no meio acadêmico se dizer que o Davi histórico nunca existiu. Já teve essa pesquisa. Mas aí é o Davi no sentido bíblico ou um Davi que foi só um líder tribal? Então, deixa eu só concluir o raciocínio. Já chegaram a comentar que o Davi que a Bíblia descrevia nunca existiu. Mas aí, ao passar do tempo, né, a doutora Eilat Mazada, da Grande Universidade Hebraica de Jerusalém, já falecida, né, ela fez uma pesquisa. E aí, ele começou, eu não vou usar essa palavra prova, não gosto de usar essa palavra, você tem que provar, né? Mas vou falar de evidência. Aí ela trouxe algumas evidências. E aí, o que passou a acontecer? Passou a acontecer que eles começaram a aceitar um Davi, mas não um Davi como a Bíblia colocava, que tinha um reinado, tal, da forma como tinha. E o Israel Finkelstein, o que ele faz? Ele mexe na régua da cronologia, ou seja, por exemplo, vou dar só um exemplo para você entender. Se o Davi histórico ele existiu lá no século X, ele desloca a régua da cronologia, da baixa cronologia, e joga lá no século VIII. Aí, quando você vai lá para o século VIII, você não encontra Davi lá, porque, de fato, no século VIII não existiu Davi nenhum. Entendeu? Agora, em relação, por exemplo, se existiam os patriarcas, né, como Abraão, Isaac, Jacó, não tem como a gente saber, mas também não tem como você também falar isso aqui, esse fulano não existiu. Porque a arqueologia é uma ciência que ela é uma ciência, vamos dizer assim, desculpe se eu posso usar essa palavra, uma ciência nova.
né? Mas que está crescendo. E, de repente, às vezes, um achado, apenas um achadozinho lá, que às vezes pode não ter significado nenhum para nós, pode mudar todo o pensamento acadêmico, entendeu? Isso já aconteceu. Então, assim, eu entendo que a arqueologia está crescendo, as pesquisas arqueológicas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo, tanto as escolas, tanto maximalista como minimalista, elas têm feito um bom trabalho, ainda que eu, tá? Vou falar pessoalmente eu não concordo com a escola minimalista. Embora o Israel Finkelstein, ele não se classifica, porque existe ele não se classifica como minimalista, né? Ele diz que é como se ele tivesse ali no... Como que eu posso usar a palavra correta aqui? Existe uma terceira escola aí que ela não é nem maximalista e nem minimalista, porque eles dizem que os dois vai para o extremo, tanto a maximalista como a minimalista. Né? Aí eles ficam ali no meio. Israel diz que está no meio dessa escola. Mas eu entendo o seguinte, que a arqueologia está crescendo, de repente uma descoberta pode mudar tudo, a gente não sabe. De repente, aquilo que a gente pensa que não existiu, né? Uma descoberta pode trazer pode mudar totalmente as configurações das pesquisas. Mas então, isso aí, ó, por exemplo, ó, como foram os achados em Reichshamra, os achados das tabuletas ugaríticas, se contestou e se atestou que os textos bíblicos foram emprestados desses antigos cananeus, ugaríticos, e aí? Então, eu tenho dificuldade de entender. Vamos pegar aqui, eu vou explicar para você o meu ponto de vista. Você está falando que isso aí são os paralelos, né? As pesquisas. Eu tenho, assim, com todo respeito, tá, professor? Eu tenho muita dificuldade de entender esses empréstimos, ou esses empréstimos, ou essa adaptação. Tá? Vamos dizer assim. Tem alguns, não é o caso do senhor, mas eu já ouvi, tá? Pessoas falar até de plágio. Só que vamos pegar aqui esses três episódios. Vamos pegar o plágio. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o relato do Gênesis, né? Que eu já ouvi, não estou falando que é o seu caso. Já ouvi algumas pessoas dizer que ali era um plágio. Mas quando você compara, por exemplo, os relatos antigos e os relatos de Gênesis, você vê os paralelos que existem entre os relatos de Gênesis e os relatos dos povos antigos, que é anterior a Gênesis, você percebe que não tem como você ter um plágio. Por quê? Porque os relatos de Gênesis, ele é curto. Tem um exegeta americano chamado Gordon Flee, que ele diz o seguinte, que o texto de Gênesis, se você pegar, ele classifica eles como narrativas históricas microscópicas. Ou seja, o que é uma narrativa histórica microscópica? Ela é um relato curto. É um relato curto que, nesse relato curto, só vai entrar os pontos principais da narrativa. Não vai entrar tudo o que aconteceu. E, por ser um relato curto, aí Gordon Flee fala, não tem como você ter feito um plágio. Mas aí começaram a mudar, dizer o seguinte, o pensamento mudou. Alguns acadêmicos começaram a falar que era uma adaptação, entendeu? Mas quando você pega, por exemplo, quando você pega, por exemplo, existe sim similaridade entre os relatos. Existe similaridade entre os relatos. Agora, a adaptação, eu já não consigo entender que seja uma adaptação, mas eu entendo o seguinte, que tanto o autor, né, do livro de Gênesis, como aqueles povos antigos, eles estavam falando de um mesmo evento histórico, só que cada pessoa, cada povo, dentro da sua cultura e dentro da sua perspectiva, e dentro da sua cosmovisão de mundo. Agora, vamos lá, Anderson, mas aí você tem olha só, você citou Gordon Freeman. Sim, eu tenho alguma coisa dele aqui, só que aí você pega outros especialistas. Sim, tem que ver, a gente tem que ver. A gente tem que entender, eu concordo, o senhor está certo. A gente tem que ir atrás do máximo que a gente puder. Concordo. Aí nós temos que pautar um ponto, vamos supor. Você criou um carro, é original seu, é seu. Outra pessoa criou um carro semelhante ao seu. Qual que é o verdadeiro, o original que surgiu primeiro, o seu ou dele? Então, aí eu vou te citar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais prático. Não, deixa eu concluir. Uhum. O que você está colocando é uma interpretação
Só que, por exemplo, o doutor Schmidt, que eu vou entrevistar dia 28, faço questão que você assista a live. Opa, pode me convidar. Assim como o doutor Fleming, tiveram acesso às traduções, eles são especialistas na área, especialistas em mitologia também. O que se constatou? Porque, primeiro, o próprio Collins, entre eles, vão atestar que não tem como separar Israel dos ugaríticos, dos cananeus, porque são tudo um povo só. E aí você tem os relatos ugaríticos, e aí os ugaríticos, eles são do bronze, e aí você vai ver Israel surgindo ali no final do bronze, já na Idade do Ferro 1, etc. Já tem ali Israel surgindo ali. Bom, não sei porque que você riu, eu tô mentindo? Não, eu tô rindo de outra coisa aqui. Pode ficar tranquilo. Você vai ver, o que testar é que Israel está o grupo Israel está na planície mais alta, né? Nas terras altas. Beleza. E aí, quando você vê a questão da religião, existe um panteão já em Ugarit. E aí eles se apropriam não, né? Eles tinham essa cultura, era comum, normal. Depois vem a questão. Aí é que tá. Rapidinho, Anderson, deixa eu só ler uns comentários que eu tô deixando passar aqui dos amigos, né? O Marcelo falou o seguinte: é muita incongruência, de repente algum achado. É muito aberto para se defender um ocorrido. Marcelo, depois entre em contato comigo aí pelo Pix, cara. Esse Pix aí é o mesmo contato meu que eu quero falar contigo, que eu vou fazer uma live aqui de ex-pastores também. Eu queria que você participasse aqui com a gente, tá bom, Marcelo? Depois tu entra em contato aí, beleza? O Flávio falou o seguinte: Moisés é plágio de Sargão, de Acádia, Sansão é plágio de Gilgamesh e Hércules, Dilúvio é plágio da epopeia de Gilgamesh, e por aí vai. Tudo plágio, então, ou professores aí que estão aí, que teólogo Anderson, o nosso querido professor Marcos, né? O Joel falou o seguinte: os semitas habitaram na cidade de Ur, que foi edificada pelos sumérios, depois ocupada pelos acádios e depois pelos caldeus, se tornando capital. Ali habitou os ancestrais dos judeus. E agora? Isso é fato, venérico, né? Nas análises que eu fiz, isso aí não bate. Os ancestrais, não, isso aí não bate. Primeiro que você não tem nem Abraão ali nesse período ali. Não tem, até porque já é uma lenda. Abraão é uma ressignificação de um grupo de nômades, de um líder, Raham. Então, assim, já falei isso na live, tem vários relatos meus aí falando, é só procurar nas lives aí. Agora, vamos lá. Você tem, por exemplo, Anderson, o que o próprio Mark Schmidt vai falar sobre herança. Inclusive, ele vai falar que não é melhor cultura cananita, ele vai falar semítica ocidental. Aí ele vai falar que a cultura israelita primitiva não pode ser separada, tá? E aí você tem ali, ó, ele fala o seguinte, que as terras altas de Israel do ferro, na Idade do Ferro, vai de 1280 a 1585 a.C., aí refletem a continuidade com a cultura cananita. Ele vai falar que durante o período anterior, tanto as terras altas quanto nas cidades contemporâneas, no litoral e nos vales. Aí vai falar que esta continuidade é refletida nos roteiros, por exemplo, escritas alfabéticas lineares e cuneiformes são atestadas em inscrições nas terras altas, bem como nos vales, nas costas do período do bronze final, 1550 a 1200. Zeta teologia. Então, assim, ele falou que ele fala que o hebraico e o cananeu não pode ser separado, entendeu? Então, assim, eu estou citando fonte, que, assim, vai citar outras fontes, como, por exemplo, alguma das fontes você tem Steiger, tá? Onde ele fala sobre arqueologia e a família no Antigo Israel, tá? Vai falar de Meyers, tá? Vai falar sobre, mais quem aqui, ó? Alstrom, dentre outros, Rogerson, dentre outros especialistas também, inclusive arqueólogos. Então, ele não está falando sozinho. Agora, a cultura israelita aí passa por uma evolução. Aí tem a questão da reforma deuteronômica, que também alguns escritores relatam. E aí depois aí já entra a divindade javista, que já
aí vai ressignificar o Deus El, entendeu? Aí entra os epítetos. Mas assim, é um assunto longo que não é o tema da live. Não vou me ater aqui para não poder ficar enfadonho, tá bom? Mas Beleza. assim, outra hora a gente pode bater um papo sobre isso, entendeu, Anderson? Eu queria até te convidar, cara. Vou fazer uma live hoje e convidar todo mundo aqui. E Ivan Anderson, tô marcando uma live também para falar só sobre isso. Se você quiser. Eu não sei, eu pedi o Alisson para te mandar o material, ele te mandou, que você tinha pedido? Mandei. Mandou. O Alisson é de palavra, mano. Se o Alisson falar que vai dar, ele dá, né, não, Alisson? Tá mudo, Anderson? Se o Alisson falar eu dou, ele vai dar. É de palavra, né, não, Alisson? Não diz o baiano aqui lá, ele, vai dentro. Anderson, tá mudo, Anderson. O Anderson tá mudo. O Alisson deu sim, ele mandou, ele enviou o PDF. O Alisson deu sim. Olha aí, Alisson. Não, ele enviou, desculpa, ele enviou o PDF, desculpa. Ele enviou o PDF que você tinha mandado. Quem dá, pede o meu contato para ele, aí a gente conversa melhor. Vou te mandar esse da herança, e esse aqui é um artigo que eu estou elaborando. Aí eu pego os pontos de Schmitt e outros escritores, tá? Eu tenho que terminar as referências, porque tem coisa ali que não é minha, são citações diretas, mais longas, e eu tenho que referenciar, mas a maior parte é meu, sim. É porque como a gente está lidando com coisas muito antigas, a gente não foi lá, diferente de outros aí, né, que fala no YouTube que é escritor, e tu vai ver quando tu faz o paralelo aí com livros antigos, é tudo dos outros, né? Não, eu procuro referenciar as minhas obras, não tem essa não. Tranquilo, Valeu? o Ivaí falou aqui. Tranquilo. Boa tarde, Wanderson. Precisei sair, pois minha conexão está ruim. Espero ter contribuído. Ô, Ivaí, com certeza você contribuiu com todas as forças aí. Obrigado. O Ivaí, para quem não sabe, né? Ele se declara gay e nós não temos nenhum problema com isso. Tá bom, meus amigos? A gente sempre vai falar com essas pessoas, vamos abraçá-los. Né, aqui no nosso canal, nossos canais ateus e até em alguns canais cristãos que eu já vi, né, são muito bem abraçados os nossos amigos que nasceram dessa forma. Ô Alice, tu queria falar alguma coisa aí? É sobre o pastor que estava aí, né, o pastor Aldo, né, ele citou aí Gálatas 5, dizendo os que pertencem a Cristo crucificam a carne. Ô pastor, o senhor já percebeu que essa carne que Paulo fala, que é para crucificar, ela está incluída dentro dela a sua religiosidade, que Paulo está condenando no livro inteiro de Gálatas? Né? O senhor já percebeu que a religiosidade que o senhor trabalha aqui no chat, trabalha no seu coração, essa religiosidade também tem que ser crucificada? E aí, o senhor está crucificando ou está vivendo como um carne? Né, como uma carne de terceiro, como diz a nossa irmã Nadir, né, pendurado no açougue da esquina. Ô Alisson, só uma coisa para te falar. Quem dá, recebe em dobro. E o Anderson ainda confirmou aqui, cara. Puta merda. O Alisson deu mesmo. Só um ponto aqui. O problema todinho, Anderson, que quando o Marcos ele traz essas semelhanças, e até aqui no chat comentaram Gilgamesh e tal, é porque quando a pessoa tem o ideal da Bíblia, um Deus único, um Deus verdadeiro, o Deus acima de todos, e toda a premissa histórica nossa, assim, da Bíblia, as passagens, os contos, as fábulas, os personagens que estavam narrando, eu acho que era para ser impossível que a humanidade, cedo ou tarde, conseguisse fazer esse comparativo. Porque, ao meu ver, era para ser uma história completamente fora da caixa, completamente única e que não desse espaço para isso. Tá entendendo? Eu sei que você vai ter a sua visão de que não é bem assim, de que não é tão igual como parece, de que vão ter diferenças, mas, cara, é complicado, porque quando você pega povos antigos, escritos antigos, e que você vai fazendo todo esse percurso das épocas, quando você chega na Bíblia e você vê uma série de coisas ali que não são propriamente únicas, tá ligado? Então, realmente é complicado, cara. É porque o que a gente vai defender aqui, por exemplo, dentro da temática, viu, Anderson? Você que é teólogo, espero que não seja tudólogo também, mas teólogo eu sei que você é, né? O que eu posso
entender a questão do seguinte: o que a sua interpretação exegética ou a interpretação exegética de Romanos capítulo 1, o que o apóstolo Paulo quer falar, partindo do pressuposto de que isso realmente foi uma realidade que ele escrevera para os romanos, que o homem abandonou o uso natural da sua mulher, se inflamando com outros homens. Qual é a sua exegese nesse capítulo inteiro aí, ou nessa parte nessa parte desse versículo? É sobre a questão dos homossexuais ali de Romanos 1:26, né? Que ele vai falar, sobre isso? Então, é assim, eu acho que essa questão não é nenhuma novidade, 42. no sentido de... Bem-vindo a Leitão. A gente sabe que homossexual sempre existiu, desde que o mundo é mundo, né? Agora, assim, eu entendo que existe um padrão. Eu parto do princípio que existe um padrão na criação. O padrão, não estou aqui também, minhas falas também, ela não é no sentido de atacar ninguém, e se alguém se sentir atacado, eu peço até desculpa com antecipação. Eu entendo que a criação existe um padrão, que é o macho, a fêmea e a sua prole. É o homem, a mulher e a sua prole. Agora, em relação à questão da homossexualidade, eu respeito, né? Cada um vive a vida da forma como acha melhor, só que eu discordo da prática, né? Agora, respeitar, eu respeito cada um. Isso aí é de cada um, né? Isso aí não compete a mim julgar se a pessoa está certa ou está errada. Eu entendo que existe um padrão, que Jesus fala disso em Mateus 19. No princípio, o Criador fez macho e fêmea. Agora, quem quer ser, se o cara quer ser um homossexual, se ele tem essa, né? Se ele quer ser, eu respeito, posso não concordar, ok? Com a prática, mas também não quero ser rotulado de homofóbico. Por quê? Aqui na faculdade de Direito, eu fiz um projeto de pesquisa, e o meu projeto de pesquisa, isso foi no começo. O tema era o seguinte: a liberdade de expressão e a homofobia no Brasil. E aí, como era um tema, esse tema que era um tema que estava explodindo para tudo quanto era lado, as pessoas debatendo sobre esse assunto, e muitos cristãos sendo acusados de homofobia. Eu fui fazer uma pesquisa dentro da biblioteca da universidade, né? Aí, o que eu descobri? Existem casos de agressão, isso aí a gente sabe, de agressão, de homofobia no sentido de você agredir, de você bater em pessoas homossexuais ou lésbicas. E aí, na minha pesquisa, eu descobri grupos como, por exemplo, Skinhead, que são grupos muito violentos, que de fato agride, odeia, e chega até, se bobear, até matar homossexuais, entendeu? Sim. Então, assim, eu entendo o seguinte: eu discordo de uma prática, né, que é um direito de cada um, discordar. E a pessoa também tem o direito de viver como ela quer viver. Porque é um direito da pessoa. Mas, rapidinho, tu discorda porque tu aprendeu dentro do sistema religioso, do livro bíblico? Então, aí é que tá a questão. Eu discordo porque eu sou cristão. E como cristão, o cristão, ele tem a Bíblia como regra de fé. Okay? E o que falar dos cristãos homossexuais? Então, aí é que tá aquela grande questão, né? Você tem as igrejas inclusivas que têm aderido a esse movimento, né? Só que eu digo o seguinte: eu não consigo encontrar, pelo menos, amparo textual bíblico que de fato concorda com a prática. Agora, por exemplo, deixa eu só explicar uma coisa. Se eu sou o pastor de uma igreja, um homossexual, um casal de homossexual, vem na minha igreja, eles vão ser recebidos. Só que a igreja é o seguinte: ela está aberta para tudo, mas ela não está aberta para... Aliás, ela está aberta para todos entrar, mas está aberta para tudo. Então, se eu sou pastor de uma igreja, um casal de homossexual vem para a minha igreja, eles vão ser recebidos, normal. Só que eles só não vão participar de cargo ministerial, porque aí já envolve uma outra questão.
Mas se eles quiserem ficar ali, eles vão ficar. Porque a igreja, ela tem que receber. Agora a questão é, eles vão poder ser pastor, ser obreiro? Aí já mudou a história. Entendi. Né? Já mudou a história. O verdadeiro Rafa falou o seguinte: Jesus falou de macho e fêmea, mas então, quem criou os animais assexuados? Né? Então, mas aí, é o que eu falo. Então, mas ele está citando uma coisa aí. Ele está citando uma coisa. Quando você escolheu ser hétero, Anderson? Eu não escolhi, é o que eu sou. Biologicamente falando, foi o que eu nasci. Biologicamente é macho e fêmea. Eu não escolhi ser hétero. Eu sou. Anderson, vê só. Isso é biológico. Mas tem alguns pontos aí, vê só. Vamos lá. A primeira coisa é, as pessoas que elas são homossexuais, elas também nascem assim, independentemente do sexo biológico. Porque você vai ter a atração e o desejo, porque você vai ter a atração. Vê só, vamos lá. Aí eu já discordo um pouquinho. Mas, que uma pessoa nasce. Então, mas vamos lá. Tu acha que é plausível, Anderson, tu acha que é plausível uma pessoa que ela nasce, ela vai tentando não ter, ela vai tentando esconder o desejo, ela vai seguindo um padrão de homem e mulher. Chega um momento que ela olha o mundo em que ela vive, ela vai ver pessoas que são homossexuais agredidas, não aceitas, colocadas para fora de casa e mortas. Tu acha que uma pessoa dessa ela vai parar e ela vai olhar e não, realmente, eu vou ser homossexual. Ninguém, em sua consciência, vendo o meio em que ela vive, que não é propício a ela, ela vai, não, realmente eu vou ser. Cara, não faz sentido. E outra, então, vamos lá, a relação aí afetiva. Eu discordo um pouquinho de você no sentido de que você diz assim, nasce, né? Nasce. Tem algum gene homossexual? Existe isso daí? Né? Eu discordo um pouco de você. Agora, em relação à violência, a agredir, eu sou totalmente contra isso, cara. Se eu ver uma pessoa agredindo um homossexual, eu denuncio para a polícia, certo? Eu tenho amigos que já foram homossexual. E se eles continuassem sendo, eles seriam meu amigo, sem problema nenhum. Mas, agora, existe discordância de uma prática, pode falar. Não existe ex-hétero nem ex-homossexual. Porque o desejo... Opa, claro que existe. Não existe. Sabe por quê? Existe, sim, existe. Não existe. O desejo... Existe. O desejo vai estar ali. Existe. Toda pessoa que ela é homossexual e que ela tenta inibir a prática, ela se torna infeliz, ela tem problemas psicológicos, toda sem exceção. Não existe ex-gay. Porque, existe. Não existe. Existe, sim. Eu tenho um amigo que... Existe. Opa, claro que existe. Claro que existe. Não existe. Aí lá quem pode falar o Freud, lá no Compêndio de Freud, tem uma exclusividade aí é o Alisson, que era, aí, que ele é psicólogo. Deixa eu só concluir isso aqui. Você já leu Freud, os compêndios de Freud? Existe lá um caso lá de uma mulher homossexual, foi reorientada e passou de novo. Não é bem reorientada, não, né? Ela foi tratada as questões. Foi que eu estou usando a palavra reorientada. Porque a questão da sexualidade dela, ela não se definia, ela não sabia o que ela era. Ela tinha problemas. Então, mas a relação lá com o pai, né? Então, mas a questão aí, Alisson, que ele está colocando que isso nasce, ele está dizendo que não existe ex-homossexual. Claro que existe. Não existe. Mas nasce. Eu conheço. Não nasce, não existe ordem cromossômica para provar isso. Questão de cromossomia. Aí é que está a discordância. Os estudos maiores, cara, já estão trazendo. Rodrigo até falou a respeito disso. A ordem biológica, não tem como, não. Isso aí é o que eu estou falando para você. A biologia, ela já é definida. A biologia ela é uma ciência. Cara, não é. Ela define macho e fêmea. Definida, cara. A ciência cresce a cada dia. É macho e fêmea, não. Deixa eu discordo de vocês. Tá aí o Bezerrão entrou aí também, ó. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, cara. A biologia, quando ela tá, o feto está se desenvolvendo, a parte sexual, ela nasce primeiro com a questão, né, do desenvolvimento cerebral da pessoa. Então, assim como nasce seres hermafroditas, o humanista trouxe aqui vários outros exemplos, até que não precisa nem ser hermafrodita. Então, no caso de hermafrodita, que você masculino e o cara tá lá ovulando dentro dele, óvulo dentro dele, assim como o ar, cara, é um processo da mulher nascer com a vagina e ela ter internamente um pênis, gerando até mesmo espermatozoide dentro dela.
Então, isso daí, cara, é uma característica que a nossa mente ela é diferente daquilo que o nosso órgão genital trouxe. Então, quando Então, não mas é aí, nesse caso, por exemplo, no caso da a hermafrodita, pessoa vai nascer com uma cabeça com pensamento, desenvolvimento masculino, com o órgão feminino. E vice-versa. Veja só. No caso de hermafrodita, aí o que você faz? Você tem que fazer um exame, ok? Ver os órgãos internos, se de fato é masculino ou feminino, e aí se Mas resolve a eu estou te situação. mostrando casos que vai para além da hermafrodita. Tem pessoas que estão nascendo XX e que tem órgão diferenciado. Que está nascendo XY que tem órgão diferenciado. E cabeça e mente diferenciado. E vai para além. A biologia já está conseguindo mostrar que está indo para além da questão hermafrodita, cara. É isso que é a questão. Como temos animais, répteis e anfíbios, que a fêmea sozinha consegue procriar. Mas a questão dos animais, eles não é considerado uma prática homossexual. Aonde? Os animais não é considerado uma prática. Rapaz. Não, a prática Claro, homossexual eu não ela vai entendo. depender de homem ou animal, cara, não. Diego, deixa eu só ler. Deixa eu só ler os chats aqui. O Rodrigo falou o seguinte, Anderson, você. O Maniz falou, Anderson, você tá errado. Não, não tô não. Aí, deixa eu ver quem mais aqui. Então a gente traz um biólogo aqui, a gente vai ter que debater. Caramba. Vocês não Então, sendo biólogo, é assim, deixa eu te falar. Aí é o seguinte, para trazer um biólogo, aí eu tenho que trazer um outro biólogo, porque eu não sou biólogo. Sim. Aí eu tenho que trazer um outro biólogo. Mas é que tá, cara, a base da biologia... Entendeu? Porque aí, se você está falando para mim, se você está falando para mim sobre a questão da biologia, eu entendo muito básico. Agora, se você está falando para mim que vai trazer um biólogo, então eu tenho que trazer um outro biólogo. Uma pessoa que é formada na área. Porque a minha área, ela é direito e ela é teologia. Então, se você está falando, não, se eu trazer um biólogo aqui, é claro que o biólogo ele vai se sair melhor. Mas o entendimento da biologia vai ser o mesmo para ambos. Deixa eu só ler um superchat aqui rapidinho, galera. De pensamento, né? Deixa eu só ler um superchat aqui rapidinho. O Edu falando o seguinte, o Edu tá falando o seguinte aqui. O Anderson e pessoas que pensam igual a ele, coitados, provaram que faltaram as aulas básicas de biologia. Né? Isso aí já começou. Isso aí é o ad hominem. Isso aí é o ad hominem. Já começa a definição clássica de um preconceito. Ele não aceita por um preconceito de um livro. Mesmo a realidade sendo contrária. Isso aí é ad hominem. Isso aí tudo que para criar guerreiros da fé dispostos a morrer por nada. Isso é ad hominem. Isso não é argumento. Antes o Bezerra aí, eu quero a opinião de vocês sobre uma questão, cara. Nós somos cristãos e a gente vê na nossa própria Bíblia, por exemplo, cara, Jesus dá voz a uma questão de um movimento de mulheres que o segue, né? Em uma época que não era dado voz a ela, dentro da sua cultura, dentro da sua sociedade. A gente vê Jesus, cara, conversar para além daqueles que eram do seu ciclo religioso e acolhê-los também como os samaritanos. Né? A gente vê, cara, posteriormente, tudo aquilo que era como uma questão escravagista, né, de apoio social e cultural da sua época, a sociedade mudar. Nós cristãos mudamos, né? Não apoiamos mais essa questão de escravatura, porque não faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Cara, se a gente conseguiu crescer, né, para além do livro, vamos dizer assim, com essa consciência social, com essa consciência cultural, aceitando o hoje, né, feminino, de mulheres estar sendo líderes, ensinando, dirigindo, criando seus ministérios e sendo usada tremendamente dentro do reino, por que não, cara, ter uma abertura de entendimento maior para um grupo de pessoas, cara, que a própria ciência está sendo desenvolvida para quebrar esse tipo de preconceito, de chegar a acolhê-los com toda liberdade, com todo amor, com todo carinho, e dar a oportunidade de eles seguirem a vida como bons cristãos e expandir o próprio reino através dessas pessoas. Por que a gente não consegue fazer isso com esse grupo de pessoas? Será que a gente vai morrer vivenciando na nossa geração um discurso que alimenta, como você condena, né, a questão da agressão, mas determinados discursos, né, que nós sabemos dentro do nosso meio religioso, e a falta de não acolhimento também alimenta essa questão de ódio.
Mas isso não seria muito perigoso também para vamos dizer assim, a própria imagem do reino de Deus para ser expandido? Eu queria a opinião de vocês dois sobre essas questões, cara. Questões sociais. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar a pergunta do Alisson aí para fazer uma observação também. Boa tarde, desculpa interromper. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, no meu tempo de infância, tinha um vizinho meu, aliás, eu me lembro de dois, que desde pequeno, mas pequeno mesmo, tipo 8 anos de idade, eles já se comportavam como menina. Andavam como menina, falavam como menina, nasceram menino, certo? E eu queria saber aí do Anderson e de quem pensa da mesma forma como eu estou observando aí ele, se ninguém nasce gay, então por que e qual foi o motivo desse rapaz, desde criança, desde pequenininho, ser assim? Hoje ele é uma mulher, né? Se transformou numa mulher, os dois. E por que eles desde criança são assim? Quem foi que ensinou eles, ou quando foi que eles escolheram ser assim? Porque eles já andavam como menina, falavam como menina, se comportavam como menina, e hoje eles são mulheres. Têm a minha idade, eu tenho 37 anos, e eles hoje têm a minha idade. Queria saber qual a opinião de vocês aí que estão dizendo que ninguém nasce gay. Então, aí se você, assim, o que eu vou te responder aí pro amigo aí é o seguinte, se você tem essa concepção que eles já nascem, aí eu ia pedir pro amigo umas fontes confiáveis que se o amigo pudesse apresentar, né? Porque se você tem um pensamento que eles já nascem assim, a pergunta que eu faço é o seguinte, com base em quê? E quais são as fontes? Tá, e se eles não nascem assim, com base em quê? Quais são as fontes? E como é que eles nasceram? O que é que levou eles serem assim? Eu que te fiz a pergunta. Eu não tenho. Ô Anderson, então, se você não tem, então como que você quer afirmar para mim? Não, eu não estou afirmando nada. Ô Anderson, presta atenção. Presta atenção, eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo a você que eu observei desde a minha infância 2 garotos que participaram da minha infância, cresceram junto comigo e sempre tiveram um comportamento de menina. Eu estou te perguntando. Mas eu não conheço eles, eu não posso dar um dado sem conhecer. Eu estou te perguntando se eles não nasceram assim, na sua opinião, o que é que levou eles serem assim? Então, mas aí eu não conheço o caso. Eu não tenho elementos para te falar alguma coisa. Eu quero saber da maioria, e se alguém não teve nenhum colega gay desde criança, que era menina desde criança, só que nasceram no menino. Então, mas eu não tive. O caso que você está me falando, eu não conheço. Você não teve, mas na sua opinião, o que é que levou eles serem assim? Em que momento eles escolheram ser assim? Eu preciso conhecer o caso, eu não posso sair falando a minha opinião aleatoriamente. Eu preciso saber conhecer o caso, ter uma visão mais panorâmica do caso. Eu estou ouvindo você falar, mas eu não conheço. Olha só, é uma parada que eu vi. Sem ter fundamento. Que eu vi e vivenciei. Ok, você não viu, mas vamos você imaginar quer que eu dou opinião aleatória sem ter um fundamento? Não. Você está me ouvindo, certo? Não, eu não posso sair da minha opinião. Sim, tô ouvindo. Só que eu tô falando na sua opinião, se baseado no que você disse que ninguém nasce assim, o que é que levou eles a serem assim? É isso que então, na minha compreensão, eu entendo que não nasce, que é um fenômeno de comportamento. Agora, no caso que você está contando, no caso específico que você está contando, eu não conheço o caso. Eu precisava ver como que é o panorama. Eu precisava ver um contexto, conhecer o caso de forma mais profunda. Agora, se eu for emitir uma opinião de um caso que eu nem conheço que você está falando, eu vou, entendeu? Posso falar uma coisa aqui que não é verdade. Então, deixa eu só ler o superchat aqui, galera, rapidinho. O Edu falou o seguinte: seja ad hominem ou o que você quiser. Você está errado. Né? O Edu para ele, na concepção dele, é isso aí, né? É ad hominem e eu tô errado. Anderson, o Edu está perguntando, o que é uma mitocôndria? É assim, deixa eu falar uma coisa para você. A minha área é Direito e Teologia. Então, aí ele tem que procurar um biólogo, uma pessoa que trabalha que vai trabalhar no design inteligente ou um evolucionista. A minha área não é isso, eu não sei tudo, não sei responder tudo. Se ele sabe ser um biólogo, a minha área não é essa. Hipoteticamente, vamos imaginar que você presenciasse um caso desse, como eu te falei. Você não consegue agora dizer o que é que você acha que possivelmente teria levado uma criança de 8 anos a agir como menina desde quando é um menino? Você não consegue agora emitir uma opinião? Não, eu não consigo, eu preciso conhecer o caso. Sem conhecer, eu não posso falar uma coisa sem ter um conhecimento.
Eu não tenho conhecimento, como que eu vou falar? Eu vou falar eu uma pessoalmente sobre a minha pergunta aí, gente. O Alisson falou uma coisa aí que eu nem sei mais o que o Alisson falou. A questão cultural, Alisson. A gente sabe que a nossa igreja, né, a gente mudou culturalmente, né? Toda a história do cristianismo, aquilo que tinha como regras, como dogmas, como doutrina, de condenar ou não deixar acontecer alguma coisa dentro da igreja, isso foi sendo mudado dentro da sociedade que vai mudando ao longo de anos, né? Então a gente viu mulheres ganharem voz, né? A gente viu a abolição da escravatura, o não apoio na questão de guerras em nome de Jesus. Então a gente mudou socialmente muitas questões para pontos positivos, né? E por que que nós não conseguimos olhar para uma questão que uma pessoa que é homoafetiva, ela participar do corpo de Cristo, né, como igreja local, como aquele ministrador de um reino que expande as boas novas? Eu acabei de por que responder. as pessoas não podem participar? Mas, Anderson, você traz uma aceitação pela pessoa e não pela prática. Uma pessoa que é homossexual, ela é composta por ela e pela prática, e pelas coisas que ela faz no dia a dia dela. Então, por mais que você aceite a pessoa, a prática dela para você ainda não é positiva. É uma prática negativa que ali você vai bater de encontro. Por mais que você aceite a pessoa, vamos lá, eu vou ser aqui bem categórico. Eu entendo perfeitamente que você vai respeitar muito a pessoa. Falando com você aqui, a gente percebe isso. Eu entendi isso, tá ligado? Não vou dizer que você é um cara que odeia gay, que quer que o cara morra. Eu tô ligado nisso. Só que o problema, Anderson, é que, tipo, quando você tem uma pessoa que é homossexual, ela vai ser constituída de a pessoa, o ser humano, e a prática. E a prática dela vai entrar no desejo. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá bom. Não necessariamente. Tá bom. Então, faz o seguinte, mostra pra gente uma pessoa que nasceu neutra e o meio que ela viveu conotou para ela virar hétero. Já que para vocês é o meio que conota que a pessoa vai virar homossexual. Uma coisa que nasce. Gente, é muito fácil a gente aqui de fora, que não é homossexual, ficar apontando o dedo da questão contrária e negativa de que, não, foi o meio quem fez ela ficar assim. Aí vamos lá. O meio que não aceita, que a família bota para fora de casa, que tem agressão, que tem as pessoas que não veem de maneira positiva, aí lá vou eu, um belo dia, não, eu vou virar homossexual. Eu vou realmente querer sofrer, querer apanhar, querer perder a amizade, querer ser colocado fora de casa. Você não consegue conceber isso. Se fosse tão fácil ser homossexual, todo mundo, automaticamente, não, vou virar. Não nasci assim, mas quero virar. Olha só, o Léo falou o seguinte aqui, Diego, ó. Meu tio, desde criança, já trazia esses traços. Hoje, com 38 anos, é casado com seu companheiro e tem 3 anos de casado e é muito feliz. O Edu falou o seguinte aqui, Anderson, para saber o que é uma mitocôndria, não precisa de muito. Basta a 7ª série para saber. Como